Eu assinei aquele papel e quando o advogado leu o que estava escrito, ele ficou sem palavras. Completamente sem palavras. Mas deixa eu te contar o que aconteceu antes disso, porque nada do que eu vou te dizer faz sentido se você não souber o que eu carregava dentro do peito naquele dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho lá embaixo, porque histórias como essa, histórias que sacudem a alma e ensinam a vida, chegam toda semana por aqui. Agora, fica comigo, porque o que aconteceu naquele cartório mudou tudo. Meu nome é Raimundo, tenho 73 anos. Nasci numa cidade pequena do interior do Ceará, daquelas que o sol racha o chão e a poeira entra pela janela antes mesmo de você abrir os olhos de manhã. Cresci num tempo em que homem não chorava. Homem resolvia. E foi assim que vivi a vida toda, resolvendo, carregando, sustentando. Fui casado durante 42 anos com Conceição. Uma mulher pequena de corpo, mas enorme de alma. Ela era professora primária, daquelas que ficavam depois do horário para ajudar criança que não tinha ninguém em casa. A gente não tinha muito. Tínhamos uma casa simples, um quintal com goiabeira. E um filho, Tiago. Tiago nasceu quando eu tinha 31 anos. Foi a maior alegria da minha vida. Eu olhava para aquele menino e sentia que tudo o que eu tinha trabalhado fazia sentido. Acordava às 4h30 da manhã para pegar o ônibus até a fábrica. Passava o dia inteiro num barulho ensurdecedor de máquina. Voltava com as mãos calejadas e os pés pesados. Mas, quando eu entrava naquela casa e via aquele menino correndo na minha direção, eu esquecia tudo. Esquecia a dor nas costas, o cansaço nos ombros, a conta que estava atrasada. Conceição morreu há 6 anos. Um derrame. Foi rápido demais. Numa segunda-feira de manhã, ela estava na cozinha fazendo café. E na terça, eu estava assinando papéis no hospital. Esse é o tipo de perda que ninguém te prepara. Ninguém te ensina como é acordar todo dia por 42 anos ao lado de alguém. E, de repente, não acordar mais. Tiago foi a minha âncora naquele período. Ou, pelo menos, eu achei que foi. Ele tinha 42 anos quando a mãe morreu. Casado com Fernanda há 12 anos. Pai de 2 filhos. O Lucas, que tinha 15 na época, e a Mariana, de 11. Eu adorava esses netos. Adorava com aquele amor de avô que não tem explicação direito. É um amor mais quieto, mais fundo, sem a pressa do amor de pai. Nos primeiros meses depois que perdi Conceição, Tiago me ligava todo dia. Às vezes 2 vezes. Perguntava se eu tinha comido, se eu tinha dormido, se eu precisava de alguma coisa. Eu dizia que estava bem, mesmo quando não estava. Homem da minha geração não sabe muito bem pedir ajuda. A gente aprende a dizer, tô bem, no lugar de, tô precisando. Foi Tiago quem sugeriu que eu vendesse a casa. Pai, aquela casa é grande demais para você sozinho. Dá trabalho, dá despesa. Por que o senhor não vende e compra um apartamento menor? Ou então, vem morar mais perto da gente. Na época, eu não vi nada de errado naquilo. Era um filho preocupado com o pai. Pelo menos, era o que eu pensava. Vendi a casa por R$ 380 mil. Uma casa que eu tinha construído tijolo por tijolo durante 20 anos, que tinha o cheiro de Conceição nas paredes, que tinha a marca do crescimento do Tiago na ombreira da porta. Vendi tudo aquilo. Comprei um apartamento pequenininho, 2 quartos, num bairro que eu nem conhecia direito, por R$ 160 mil. 300 metros quadrados de quintal virou uma sacada que mal cabia uma cadeira. Depois de comprar o apartamento, ainda me restava um pouco mais de R$ 200 mil guardados no banco. Dinheiro de uma vida inteira de trabalho, guardado para uma velhice tranquila. Você consegue imaginar como é isso? Colocar numa caixa 40 anos de memória e assinar um papel dizendo que aquilo não é mais seu? Mas eu me disse, tudo bem, estou perto do Tiago. Isso é o que importa. Só que aí começou uma coisa que eu demorei demais para enxergar. As ligações diárias foram ficando em dias alternados. Depois, uma vez por semana. Depois, eu que ligava.
e ele atendia correndo, sempre com pressa, sempre com alguma reunião ou compromisso. A Fernanda, que antes me chamava de pai, foi ficando mais fria, mais distante. Quando eu aparecia lá em casa, ela recebia bem na aparência. Mas eu sentia, do jeito que pessoa velha sente essas coisas, com a pele e não com a cabeça, que eu estava incomodando. Certa vez, apareci sem avisar. Era aniversário do Lucas, o neto mais velho. Eu tinha comprado um presente, uma bicicleta boa, daquelas que ele tinha falado que queria. Quando cheguei, a casa estava cheia de gente, amigos dos meninos, música alta, aquela alegria de festa jovem. Fernanda me recebeu na porta com um sorriso que não chegava nos olhos. Que surpresa, seu Raimundo! O senhor devia ter avisado que ia vir. Eu fiquei parado naquela soleira, segurando uma bicicleta, sentindo um peso no peito que não era o cansaço da idade. Tiago veio me cumprimentar, me deu um abraço rápido, presentinho de filho ocupado. Lucas apareceu, agradeceu pela bicicleta, sumiu. E eu fiquei ali, sentado num canto da sala, entre pessoas que eu mal conhecia, sentindo pela primeira vez na vida o que é ser um estranho dentro da família que você ajudou a construir. Fui embora antes do bolo. Naquela noite, deitado no meu apartamento pequenininho, olhando para o teto que era branco demais e não tinha nenhum defeito que eu pudesse ficar olhando. A casa velha tinha uma mancha d'água no teto do quarto que parecia uma nuvem, e eu ficava olhando para ela quando não conseguia dormir. Naquela noite, eu pensei, talvez eu esteja exagerando, talvez seja coisa minha, mas não era. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas você empurra para dentro porque não quer acreditar? Porque acreditar dói demais? Eu empurrei por quase 2 anos. Foi tudo acontecendo devagar, aos poucos, uma coisa depois da outra, de um jeito que, quando você tenta contar, parece muito, mas quando você estava vivendo, parecia só o dia seguinte do dia anterior. Durante esse tempo, algumas coisas foram acontecendo que eu não soube juntar na época. Tiago me pediu para assinar uma procuração. Disse que era para facilitar algumas coisas burocráticas, que ele ia me ajudar a cuidar das minhas contas, que eu não precisava me preocupar com essas coisas na minha idade. Era uma procuração ampla, daquelas que dão autorização para movimentar conta, pagar contas, assinar documentos, resolver tudo no banco em nome do titular. Eu nem li com cuidado. Confiei, eu assinei, era meu filho. Por que eu ia desconfiar do meu filho? Depois ele me disse que tinha uma oportunidade de negócio muito boa, uma sociedade com um amigo dele, mas que estava com o capital um pouco apertado naquele mês. Me pediu emprestado R$ 80 mil. Disse que ia devolver em 6 meses com juros. Eu passei o dinheiro. Não pedi papel assinado. Não pedi garantia. Era meu filho. 6 meses passaram. Depois, 12. O dinheiro não voltou. Quando eu tocava no assunto, Tiago ficava com uma expressão que misturava irritação com culpa e dizia que o negócio tinha tido um contratempo, que ele estava resolvendo, que eu não precisava ficar cobrando assim. Assim, como se eu estivesse fazendo algo errado por querer de volta o dinheiro que era meu. Aí veio a história do carro. O meu carro era velho, mas funcionava bem. Eu cuidava daquele carro como se fosse uma pessoa. Lavava toda semana. Fazia revisão direitinho. Nunca deixava faltar óleo. Tiago apareceu um dia dizendo que o carro dele tinha quebrado, que ia demorar para consertar e que podia usar o meu enquanto isso. Levou o carro. 3 semanas depois, eu precisei ir ao médico. Uma consulta de rotina, nada grave. E liguei para o Tiago pedindo o carro de volta. Pai, estou usando o carro ainda. O senhor não pode ir de Uber? Fui de Uber. 73 anos, indo de Uber para o médico, porque meu carro estava com meu filho. Mas o pior ainda estava por vir. Fazia uns 4 meses que eu estava tentando acessar minha conta no banco pelo aplicativo, e não estava conseguindo. Achei que era coisa do celular velho, do aplicativo desatualizado, essas confusões de tecnologia que a gente não entende direito. Fui até o banco pessoalmente,
Pedi ajuda para uma moça lá no atendimento. Ela olhou para o computador, digitou, olhou de novo e me disse com uma voz muito cuidadosa: Senhor Raimundo, houve algumas movimentações recentes na sua conta. O senhor tem conhecimento? Eu disse que sim, que tinha passado dinheiro para o meu filho. Ela mostrou o extrato. Os 80 mil que eu passei para o Tiago, eu sabia, mas havia mais, muito mais. Ao longo de 18 meses, por meio da procuração que eu tinha assinado, tinham saído da minha conta R$ 142 mil em transferências e pagamentos que eu nunca tinha autorizado pessoalmente. Somando com os 80 mil do empréstimo, eram mais de R$ 200 mil. Praticamente tudo o que eu tinha guardado. O dinheiro que eu pensei que ia me sustentar pelo resto da vida. R$ 142 mil tirados às minhas costas. Eu fiquei olhando para aquele papel e não consegui falar. A moça me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Levantei, agradeci, saí do banco. Sentei num banco de praça lá fora, com aquele extrato na mão, com o sol de meio-dia caindo na minha cabeça de cabelo branco, e fiquei assim por não sei quanto tempo, pensando na casa que eu tinha vendido, no dinheiro que tinha passado, no carro que estava com ele, e naquele número, mais de R$ 200 mil. Quanto tempo de fábrica era isso? Quantas madrugadas de 4:30 da manhã? Quantos almoços de marmita fria para economizar um trocado? Eu não chorei ali na praça. Não sou homem de chorar em público. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou naquele momento. Não com barulho, com aquele silêncio pesado de coisa que a gente não esperava ter que carregar. Naquela noite, deitado no meu apartamento, olhando para o teto branco, eu me lembrei de algo que Conceição me disse uma vez. Me disse numa tarde comum, sem drama, sem motivo especial. A gente estava sentado no quintal, ela estava descascando manga, e de repente ela falou assim: Raimundo, o dia que você precisar recomeçar, você vai conseguir, porque você sempre soube andar quando o chão sumiu. Eu não entendi naquela época. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela deu de ombros e voltou para a manga. Naquela madrugada, 30 anos depois, eu entendi. E no dia seguinte, eu levantei. Tomei meu café. E fui procurar um advogado. O escritório do advogado ficava no 3º andar de um prédio antigo, no centro da cidade. Eu subi as escadas devagar, segurando o corrimão de ferro que rangia a cada degrau, com o extrato bancário dobrado no bolso do paletó. Eu tinha posto paletó. Não sei exatamente por quê. Talvez porque paletó fosse a roupa de coisa séria. E eu precisava sentir que estava fazendo uma coisa séria, que eu não estava indo pedir favor, que eu estava indo buscar o que era meu. O nome na plaquinha da porta era Geraldo Fontes, advogado. 30 anos de experiência em direito de família e direito civil. Foi uma vizinha minha, a dona Piedade, que me indicou. Ela tinha passado por uma situação parecida anos antes, um sobrinho que tentou tomar o apartamento dela. Disse que Geraldo era homem de poucas palavras, mas de resultado certo. Eu não sabia bem o que esperar. Nunca tinha precisado de advogado na vida. Sempre resolvi tudo na conversa, no aperto de mão, na palavra dada. Eu entrei, me apresentei, sentei na cadeira de couro gasto que ficava do lado de lá da mesa. Geraldo era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, aquela postura de quem já ouviu muita história ruim e aprendeu a não se abalar por fora. Me pediu para contar tudo desde o começo. Eu contei. Levei quase 1 hora. Ele não me interrompeu uma vez. Ficou ali com uma caneta na mão, anotando algumas coisas num bloco, me olhando com atenção. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois, tirou os óculos, passou a mão no rosto e disse: Seu Raimundo, o que o senhor me descreveu tem nome. No direito, isso se enquadra como abuso financeiro contra a pessoa idosa. E o que foi feito com essa procuração, usar os poderes dela para movimentar dinheiro sem o conhecimento do dono, isso pode ser crime. Crime com pena, com processo, com consequência real. Crime. Eu ouvi aquela palavra e o mundo deu uma pequena volta dentro de mim.
Não porque eu não soubesse que tinha sido roubado. Eu sabia. Mas ouvir alguém de fora, alguém que não tinha nenhum interesse emocional na história, olhar para mim e dizer aquela palavra com tanta calma e tanta certeza, isso era diferente. Era como se pela primeira vez alguém confirmasse que o que eu estava sentindo era real, que eu não estava exagerando, que eu não era um pai fraco que não sabia educar o filho, que eu era um homem que tinha sido enganado e que havia um nome jurídico para isso, e que o direito reconhecia o que aconteceu comigo. Isso importa mais do que parece. Quando a pessoa que te machuca é da sua família, você passa tanto tempo achando que talvez seja culpa sua, que talvez você devesse ter desconfiado antes, que talvez você devesse ter sido mais esperto, que chega uma hora em que você começa a se culpar tanto quanto culpa quem te fez mal. Ouvir que havia um nome para o que aconteceu comigo foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti do lado certo de alguma coisa. Geraldo me explicou que o primeiro passo era levantar tudo. Extrato completo dos últimos 2 anos. Cópia da procuração. Qualquer documento relacionado ao empréstimo dos 80 mil. Mesmo sem papel assinado, porque mensagem de celular também vale como prova. Documento do carro, para registrar o uso prolongado sem autorização. O senhor tem o celular com as mensagens trocadas com seu filho? Eu disse que sim. Não apague nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Se ele mandar mensagem, o senhor responde normalmente, sem dar nenhum sinal de que está aqui. Eu perguntei se ia demorar muito. Ele falou a verdade sem enfeitar. Processo judicial pode levar anos, seu Raimundo. Mas antes do processo, há coisas que podemos fazer rapidamente. A primeira é revogar essa procuração ainda hoje. A segunda é proteger o que ainda resta na sua conta. Ainda hoje. Eu saí do escritório com uma lista de documentos para levantar e com uma coisa que eu não esperava sair de lá carregando: esperança. Não a esperança boba de quem acha que tudo vai se resolver fácil e rápido. Era uma esperança pesada, consciente, daquelas que você sabe que vai custar caro e demorar muito antes de valer alguma coisa. Mas era a esperança do mesmo jeito. Nos dias seguintes, eu fui ao banco revogar a procuração pessoalmente. O gerente me atendeu numa sala reservada, com aquele cuidado de quem sabe que a situação é delicada. Bloqueei qualquer acesso externo à minha conta. Mudei todas as senhas. Pedi o extrato completo dos últimos 24 meses, impresso e assinado pelo banco. Quando eu vi aquele extrato completo, 10 páginas, eu precisei sentar. Não eram só transferências grandes. Havia pagamentos de cartão de crédito que eu nunca tinha aberto. Boletos de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Uma transferência de 23 mil reais para uma conta no nome de Fernanda, a esposa do Tiago, feita numa sexta-feira de tarde. O tipo de horário em que se faz coisa que não se quer que apareça cedo demais. Eu fotografei cada página com o celular. Mandei as fotos para o Geraldo. Ele me ligou na mesma noite. Seu Raimundo, a transferência para o nome da Fernanda muda o quadro. Isso indica que pode haver envolvimento dela também. Precisamos ser muito cuidadosos e não confrontar ninguém ainda. O senhor consegue agir normalmente com o Tiago por enquanto? Agir normalmente. Eu fiquei olhando para o celular depois que desliguei e pensei no que aquilo significava na prática. Agir normalmente com o homem que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha levado para o hospital quando quebrou o braço caindo de árvore aos 8 anos, que eu tinha visto chorar na frente do caixão da mãe. Agir normalmente com esse homem, sabendo o que eu sabia. Mas eu fiz isso. Na semana seguinte, Tiago me ligou. Coisa rara naquela época. Eu atendi com a voz mais calma que eu consegui juntar. Pai, tô ligando para ver como o senhor tá. Faz tempo que a gente não se fala direito. Tô bem, filho. Tô bem. O senhor tá precisando de alguma coisa? A Fernanda estava perguntando. Eu segurei o que tinha vontade de dizer. Não, tô bem. Obrigado. Desliguei. Fui até o banheiro, abri a torneira, deixei a água correr. E ali, com o som da água cobrindo qualquer barulho, eu deixei sair o que eu tinha guardado.
Não vou descrever o que é chorar assim, com vergonha de si mesmo, tentando não fazer barulho. Quem já passou por isso não precisa de descrição. E quem nunca passou, que Deus guarde de passar. Você consegue imaginar segurar tudo isso por dentro e ainda assim atender o telefone com voz calma? Foram 3 semanas assim. 3 semanas de aparência normal por fora e um vendaval por dentro. Eu acordava, tomava café, lia jornal, ligava à televisão, ia dormir. Por fora, um aposentado como qualquer outro. Por dentro, um homem tentando entender como chegou até aqui. Foi nesse período que eu fiz algo que não estava nos planos. Fui visitar meu irmão mais velho, Benedito. 81 anos, mora numa cidade a 200 quilômetros daqui. Não se envolve com briga de ninguém. Nunca foi de dar conselho que não pediu. Eu não tinha contado nada para ele ainda. Mas eu precisava conversar com alguém que me conhecesse antes de tudo isso. Alguém que soubesse quem eu era antes de eu virar vítima de alguma coisa. Peguei um ônibus numa terça-feira de manhã. 2 horas de estrada. Sentado do lado da janela, vendo a paisagem mudar de cidade para interior. Tem algo no interior do Ceará que não muda, não importa quantos anos passem. A cor da terra continua a mesma. O cheiro de mato seco depois da chuva continua o mesmo. Aquela tarde, eu precisava muito de coisa que não muda. Benedito me ouviu sentado na varanda de casa, com um copo de água na mão, sem me interromper. Quando eu terminei, ele ficou um bom tempo em silêncio. Depois disse: Raimundo, você lembra quando seu pai morreu e deixou aquele terreno pra gente? Eu disse que lembrava. Lembra como a gente quase perdeu porque você não sabia que tinha que registrar no cartório? Lembra que foi um desconhecido que te avisou? Um homem que você nem conhecia, que te mostrou o que fazer? Eu disse que lembrava. Pois é. O que você fez dessa vez foi diferente do que você fez naquela época? Eu entendi o que ele estava dizendo sem precisar que ele explicasse mais. Naquela época, eu também tinha agido por confiança, por desconhecimento, por ingenuidade de quem não conhece como as coisas funcionam. E alguém me ajudou. Um estranho me ajudou. Desta vez, eu já tinha procurado ajuda. Eu já tinha dado o primeiro passo, mesmo com a perna tremendo. Você não falhou como pai, Benedito disse. Você foi enganado. São coisas diferentes. Voltei para casa mais pesado no corpo, porque o ônibus de volta sempre parece mais lento, mas um pouco mais firme por dentro. Foi Geraldo quem me ligou na quinta-feira seguinte com uma novidade que eu não estava esperando. Seu Raimundo, eu fiz algumas consultas em registros públicos. O nome do seu filho aparece como sócio de uma empresa registrada há 14 meses. Uma empresa de construção civil. O endereço fiscal é o da casa dele. E o capital social declarado na abertura foi de R$ 90 mil. Eu não precisei fazer conta. O número estava na ponta da língua antes mesmo de ele terminar a frase. R$ 90 mil. Registrado 14 meses atrás. 10 meses depois de ele ter me pedido os 80 mil emprestados, dizendo que estava com o capital apertado naquele mês. Isso ainda precisa de confirmação. Geraldo disse com cuidado. Mas se for o que parece, o dinheiro que o senhor emprestou pode ter sido usado como capital de abertura da empresa, sem que o senhor soubesse que era para isso. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Seu Raimundo? Tô aqui. Tô pensando. Preciso que o senhor continue normal por mais um tempo. Estamos levantando mais informações. Quando tivermos o quadro completo, aí o senhor decide com clareza o que quer fazer. Eu disse que entendia. Desliguei. Fiquei sentado na cadeira da sala por não sei quanto tempo, olhando para uma foto de Conceição que eu tinha colocado em cima do aparador quando me mudei para o apartamento. Uma foto do nosso 10º aniversário de casamento. Ela estava de vestido azul. Eu estava com um terno que era largo demais nos ombros, e os dois estávamos rindo de alguma coisa que eu já não lembro mais o que era. Eu pensei, o que você faria, Conceição? Se você estivesse aqui, o que você faria? Ela era uma mulher que perdoava muito, mas não era boba. Havia uma diferença que ela ensinava para os alunos dela, e que eu ouvi tantas vezes que ficou guardado em mim. Perdoar não é fingir que não aconteceu. Perdoar
é escolher não carregar o veneno. Mas a consequência ainda existe. A consequência tem que existir, porque sem consequência, o erro vira permissão. Eu guardei isso e continuei esperando. Naquele período, sem perceber, fui me tornando uma pessoa mais observadora. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu passava reto. A forma como Tiago mencionava dinheiro nas poucas vezes que a gente se falava. O fato de que os netos, Lucas e Mariana, não tinham aparecido para me visitar em mais de 4 meses. O silêncio que havia em volta de mim, que percebendo agora, não era solidão de pai velho, era isolamento. Eu tinha sido isolado aos poucos, tão devagar que eu nem tinha percebido quando começou. E foi nessa percepção que eu comecei a entender a dimensão do que tinha acontecido. Não era só o dinheiro. O dinheiro era a parte que dava para medir. O que não dava para medir era o quanto eu tinha sido afastado das pessoas que eu amava. O quanto eu tinha ficado sozinho sem ter com quem conversar. O quanto eu tinha engolido situação atrás de situação por medo de perder o único filho que eu tinha. Esse medo tem um nome também. Geraldo me ensinou depois. Chama isolamento instrumental. É quando alguém te afasta das outras pessoas de propósito, para que você fique dependente só delas, para que você não tenha mais ninguém que possa te ajudar a enxergar o que está acontecendo. Eu tinha sido isolado, e nem sabia. Tem uma coisa que a gente não fala muito sobre esse tipo de situação, porque é difícil de admitir. É que quando a pessoa que te machuca é alguém da sua família, da sua carne, alguém que você criou ou que te criou, você passa a questionar a sua própria memória. Você começa a pensar, será que aquele momento bom era verdadeiro? Será que o carinho era de verdade? Será que eu inventei uma relação que nunca existiu, do jeito que eu pensava? Isso é mais pesado que o dinheiro. Muito mais pesado. Porque o dinheiro, por mais que doa, é externo. Você perde o dinheiro e ainda é você. Mas quando você começa a questionar se o amor que você sentiu foi real, você perde alguma coisa de dentro de você que não tem banco que devolva. Eu passei por isso. Fiquei algumas noites me perguntando se o Tiago tinha me amado de verdade em algum momento, ou se desde cedo eu era só uma fonte de recurso na cabeça dele. E não conseguia responder, porque me lembrava de momentos reais. A vez que ele ficou acordado comigo a noite toda quando eu estava com febre alta. A vez que ele cheirou o paletó velho do meu pai no dia do velório e chorou sem conseguir parar. Esses momentos eram reais. Eu sei que eram. Mas alguma coisa, em algum ponto da vida dele, tinha mudado. E eu não tinha visto mudar. Geraldo me disse uma vez, já no meio do processo, que não era incomum, que muitas vezes a pessoa que faz o mal não é completamente má. É uma mistura de coisa. Tem amor de verdade e tem ganância de verdade, no mesmo coração. E a ganância vai vencendo aos poucos, uma decisão pequena de cada vez, até chegar num ponto sem volta. Eu não sei se isso me consolou, mas me ajudou a parar de me perguntar se eu tinha inventado tudo. Naqueles dias, eu também percebi uma coisa sobre mim mesmo que nunca tinha parado para pensar. A vida inteira eu fui um homem que resolvia tudo no silêncio. Problema em casa, eu resolvia sem falar. Dificuldade no trabalho, eu carregava sozinho. Desentendimento com alguém, eu engolia e seguia. Achei que isso era força. Fui criado achando que isso era força, que guardar para dentro era sinal de maturidade, de homem feito. Mas aquelas semanas me ensinaram que, às vezes, guardar para dentro é o que deixa o mal crescer. Porque enquanto você está em silêncio, protegendo a aparência de família unida, a outra pessoa está agindo, está se movendo, está se organizando. E quando você finalmente resolve abrir a boca, o estrago já foi maior do que precisava ser. Não estou dizendo isso para me culpar. Estou dizendo porque sei que tem alguém me ouvindo agora que também está guardando alguma coisa, que também está achando que silêncio é proteção. Pensa nisso. Foram exatamente 22 dias depois da minha conversa com Geraldo sobre a empresa, numa manhã de sábado, com um sol tímido entrando pela janela da cozinha, que meu telefone tocou. Número desconhecido.
Eu atendi sem saber o que esperar. Era uma voz de mulher, mais jovem, um pouco trêmula, como de quem está fazendo algo que não tem certeza se deve. O senhor é o pai do Tiago? Eu disse que sim. Meu nome é Cláudia. Eu trabalhei com o Tiago por 2 anos, na mesma empresa onde ele é sócio. Fui demitida há 4 meses. Eu consegui o número do senhor com uma ex-colega nossa que ainda guarda alguns contatos antigos da época em que a empresa foi aberta. Levei semanas tentando criar coragem para ligar. Fiquei com medo de me envolver, de ser chamada a dar satisfação, de parecer que eu estava querendo criar confusão. Mas o que eu carrego desde que saí de lá não me deixa dormir direito. E eu decidi que prefiro me arrepender de ter falado do que me arrepender de ter ficado calada. Ela fez uma pausa. Eu não disse nada. Só segurei o telefone com as 2 mãos, sentindo o coração bater mais devagar do que o normal. Daquele jeito estranho que o corpo tem quando pressentiu antes da cabeça que algo importante está prestes a acontecer. Tem uma coisa que o Tiago contou para pessoas dentro daquela empresa. Uma história envolvendo o nome do senhor, sobre um inventário antigo, sobre uma herança e sobre uma decisão que o senhor teria que tomar, sem saber exatamente o que estava assinando. Eu sentei devagar na cadeira da cozinha. Que decisão? Eu perguntei. Ela respirou fundo antes de responder e me contou, com uma voz que tremia cada vez mais conforme ia falando. Ela me contou sobre uma conversa que tinha ouvido sem querer, numa tarde em que ficou no escritório depois do horário, esperando um documento que precisava assinar antes de ir embora. Uma conversa entre Tiago e um outro homem, mais velho, cuja voz ela não reconheceu. Uma conversa sobre um cartório, sobre um documento específico, sobre uma herança que existia vinculada ao nome do meu pai falecido, uma herança que eu nem sabia que ainda estava pendente de regularização, e sobre o que precisaria acontecer para que essa herança fosse acessada sem que eu entendesse o que estava sendo feito. Eu ouvi até o fim sem dizer uma palavra. Quando ela terminou, fiz a única pergunta que importava naquele momento: se ela estaria disposta a repetir tudo isso para o meu advogado, com nome, data e o que pudesse lembrar da conversa. Ela hesitou. Um silêncio longo, daqueles que carregam peso dos 2 lados. Eu entendi aquela hesitação, porque era a mesma que eu tinha sentido durante meses antes de procurar o Geraldo. O medo de que a verdade te custar mais do que o silêncio. O medo de que, ao abrir a boca, você não consiga mais fechar. Mas ela disse que sim. E foi naquele momento que a história deixou de ser só sobre dinheiro desviado e virou outra coisa completamente. Virou sobre quem eu era, sobre o que eu estava disposto a enfrentar e sobre uma decisão que, quando chegasse a hora de tomar, ia ser a mais difícil da minha vida. No dia seguinte àquela ligação, eu liguei para o Geraldo antes mesmo de tomar café. Contei tudo o que Cláudia tinha me dito, palavra por palavra, do jeito que eu lembrava. Ele ouviu em silêncio do começo ao fim, e quando eu terminei, ficou um tempo sem responder. Não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem está pensando rápido e com cuidado ao mesmo tempo. Seu Raimundo, se o que essa mulher ouviu for verdade, isso muda tudo, porque não estamos mais falando só de dinheiro desviado por procuração. Estamos falando de um plano estruturado, com etapas, com documentos envolvidos. Preciso conversar com ela pessoalmente. Combinei o encontro. 3 dias depois, numa tarde de quarta-feira, Cláudia foi até o escritório do Geraldo. Eu estava lá também. Ela era uma mulher de uns 35 anos, cabelo preso, roupa simples, com aquela expressão de quem passou semanas sem dormir direito. Sentou na cadeira com as mãos no colo e contou a história de novo, dessa vez com mais detalhes, porque o Geraldo ia fazendo perguntas no meio, calmamente, sem pressa, do jeito que advogado experiente sabe fazer para não assustar quem já está assustado. O que ela tinha ouvido naquela tarde no escritório era o seguinte: Tiago e esse outro homem, que ela descreveu como mais velho, de terno, cabelo grisalho,
que ela achava que era algum tipo de contador ou despachante, estavam conversando sobre um inventário que nunca tinha sido concluído. O inventário do meu pai, que tinha morrido 23 anos atrás. Eu sabia que meu pai tinha deixado um terreno no interior. Eu e Benedito tínhamos ficado com ele. Mas o que eu não sabia, o que nunca tinha chegado ao meu conhecimento, era que junto com aquele terreno havia uma segunda parte do espólio que nunca tinha sido regularizada. Geraldo me explicou que esse tipo de informação aparece em pesquisas patrimoniais, que qualquer profissional especializado consegue levantar em registros públicos antigos. Não é difícil para quem sabe onde procurar. E claramente alguém tinha procurado. Uma quantia em dinheiro depositada numa conta antiga que ficou congelada por questões burocráticas na época, e que ao longo de 23 anos, com correção e rendimento, havia crescido para algo em torno de R$ 340 mil. R$ 340 mil que existiam no meu nome, que eram meus por direito, e que eu não sabia que existiam. Quando Geraldo me disse esse número, eu precisei pedir para ele repetir. Ele repetiu. Eu fiquei olhando para a mesa por um tempo. Não de alegria, de algo que era uma mistura estranha de alívio e raiva. Como quando você descobre que tinha um remédio certo para uma dor que você estava carregando há anos, mas que alguém ficou escondendo esse remédio de você durante todo esse tempo. E o Tiago sabia disso? Eu perguntei. Geraldo olhou para o bloco onde estava anotando. Segundo o que a Cláudia ouviu, sim. Ele soube há cerca de 2 anos. Provavelmente por meio de algum familiar que teve acesso a documentos antigos, ou por meio desse homem do terno, que pode ter sido contratado para investigar a situação patrimonial do senhor. 2 anos. O mesmo período em que ele tinha se aproximado de mim depois da morte de Conceição. O mesmo período em que tinha me convencido a vender a casa. O mesmo período em que tinha pedido a procuração. A sequência das coisas foi se encaixando dentro de mim como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que estava se montando sozinho. E o que eles planejavam fazer? Eu perguntei, mesmo já suspeitando da resposta. Foi Cláudia quem respondeu, com a voz mais firme agora do que quando tinha chegado. O que eu ouvi foi que eles precisavam que o senhor assinasse um documento no cartório. Um documento que, pelo que entendi, formalizava uma renúncia. O senhor abriria mão da sua parte naquele espólio em favor de outra pessoa. E, segundo a conversa, o senhor faria isso sem saber exatamente o que estava assinando, porque o documento seria apresentado junto com outros papéis, como se fosse uma formalidade qualquer. O silêncio que caiu na sala depois disso era do tipo que pesa. Eu pensei na procuração que tinha assinado, sem ler com cuidado, nos papéis do apartamento que eu tinha assinado, confiando no que me diziam que era. Em toda uma vida de homem que assinou o que precisava assinar, porque confiava nas pessoas ao redor. E pensei em quanto essa confiança tinha custado. Se você está me ouvindo agora, e tem filhos, netos, tem alguém da família que cuida dos seus documentos, eu não estou dizendo para desconfiar de todo mundo. Estou dizendo, leia antes de assinar. Sempre. Não importa quem está pedindo. Não importa o quanto você confia. Leia, porque o papel não sente amor. O papel só registra o que está escrito. Geraldo encerrou a reunião com Cláudia, pedindo que ela formalizasse o depoimento por escrito, assinado com data. Ela concordou, mas pediu que o nome dela fosse protegido o máximo possível, enquanto o caso não chegasse na fase certa. Geraldo disse que ia fazer o possível. Quando ela saiu, eu e Geraldo ficamos sozinhos na sala. Ele tirou os óculos, passou a mão no rosto do mesmo jeito que tinha feito na primeira consulta e disse: Seu Raimundo, temos provas suficientes para iniciar um processo civil de ressarcimento pelos valores desviados via procuração. Temos indícios de um plano para subtrair o senhor de uma herança legítima. E temos uma testemunha. Isso é mais do que muita gente chega a ter. E o processo criminal? Eu perguntei. Também é possível. Mas o senhor precisa entender que processo criminal é mais demorado, mais desgastante
E o resultado nem sempre é o que a gente espera. Às vezes, o civil resolve mais rápido e com resultado mais concreto para quem perdeu dinheiro. Eu disse que queria os dois. Geraldo me olhou por um segundo, avaliando, e depois disse: "Então, vamos preparar os dois." Saí daquele escritório com uma pasta de documentos embaixo do braço e com uma sensação que eu não tinha há muito tempo. Não era euforia. Era algo mais sólido do que euforia. Era a sensação de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo que dava para fazer. Nas semanas seguintes, Geraldo trabalhou no levantamento completo do caso, enquanto eu vivia minha rotina do lado de fora. Aparentemente igual a sempre. Tomava café, ia à farmácia, passava na feira, trocava 2 dedos de prosa com os vizinhos. Por dentro, eu estava contando os dias. Foi durante esse período que eu cometi o único erro de todo esse processo. Uma tarde, Tiago apareceu no meu apartamento sem avisar. Bateu na porta. Eu abri, e ele estava ali com uma expressão que eu não sabia bem definir. Não era a expressão de quem veio visitar o pai. Era a expressão de quem veio checar alguma coisa. Entrou, sentou no sofá, ficou olhando ao redor do apartamento com aquele olhar que varre sem parecer que está varrendo. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Perguntou se eu tinha ido ao médico recentemente. Eu disse que tinha, que estava tudo certo. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: "Pai, eu fiquei sabendo que o senhor foi ao banco revogar uma procuração." Eu senti o estômago virar, mas não deixei aparecer no rosto. Fui. Achei melhor resolver essas coisas pessoalmente na minha idade. Ele me olhou de um jeito que durou uns 3 segundos a mais do que uma olhada normal. E então disse: "Tá certo, o senhor tem razão." Mas o tom não era de concordância. Era de quem acabou de confirmar uma suspeita. Ele ficou mais uns 20 minutos, tomou um café, foi embora. Quando a porta fechou, eu fui até a janela e fiquei olhando para a rua lá embaixo sem ver nada, com o coração batendo mais forte do que devia. Liguei para o Geraldo logo em seguida e contei o que tinha acontecido. "Ele sabe que o senhor está se movimentando", Geraldo disse. "Isso pode acelerar o plano dele. Precisamos acelerar o nosso também." Acelerou. Nos 15 dias seguintes, Geraldo protocolou a ação civil. Como o processo ainda estava no início, muitas dessas consultas podiam ser feitas de forma preliminar, antes da ação avançar formalmente. Então, ao mesmo tempo em que preparava os documentos, ele fez uma consulta formal ao cartório de registro de imóveis e ao cartório de notas, para levantar qualquer documento que tivesse o meu nome ou o nome do meu filho registrado nos últimos 2 anos. Foi nessa consulta que encontraram algo que eu não esperava. Havia um documento protocolado no cartório de notas, com data de 3 meses atrás, com a minha assinatura. Um documento que eu nunca tinha visto na vida. Era uma carta de intenção. O tipo de papel que não tem valor jurídico definitivo por si só, mas que serve como base para outros documentos. Nessa carta estava escrito que eu, Raimundo, de livre e espontânea vontade, manifestava a intenção de ceder minha parte no espólio do meu pai ao meu filho Tiago, em reconhecimento da dedicação dele aos cuidados com a família. Minha assinatura estava lá, reconhecida em cartório, com data e tudo. Uma assinatura que eu nunca tinha feito. Geraldo me explicou depois como isso era possível. Cartórios guardam fichas de firma de clientes antigos. Aquelas fichas que a gente abre uma vez e ficam arquivadas por anos. Quem conhecia minha assinatura de perto e sabia dessa ficha podia ter apresentado uma cópia próxima o suficiente para passar pelo reconhecimento por semelhança, sem que eu precisasse estar presente. Era uma brecha burocrática, e alguém aproveitou essa brecha. Eu olhei para aquele documento xerocado que Geraldo colocou na minha frente e senti uma tontura que não era física. Era a tontura de entender que a coisa tinha chegado a um nível que eu ainda não tinha imaginado. Não era só desviar dinheiro por procuração. Não era só planejar me fazer assinar algo sem entender. Eles já tinham ido além. Já tinham colocado minha assinatura num documento sem que eu soubesse. Isso é falsificação de assinatura.
Geraldo disse, com uma calma que eu agradeço até hoje, porque se ele tivesse entrado em pânico, eu teria desmoronado. E isso transforma o caso, porque agora não é mais só processo civil. Agora temos crime documental. Eu perguntei o que acontecia a partir daí. A partir daí, ele disse, o senhor precisa fazer um boletim de ocorrência registrando que essa assinatura não é sua. E precisamos de uma perícia grafotécnica, que é o exame feito por especialista para comparar assinaturas e confirmar a falsificação. Isso leva algumas semanas, mas, quando o laudo sair, muda o peso do processo inteiro. Fiz o boletim de ocorrência numa manhã de terça-feira, numa delegacia comum, sentado numa cadeira de plástico dura, esperando minha vez entre outras pessoas com outros problemas. Uma mulher com uma criança no colo, um rapaz jovem com o olho roxo, um homem mais velho que ficou o tempo todo olhando para o chão, cada um ali com o peso da sua própria história, sem saber nada do peso do outro. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia o que eu estava registrando. Eu era só mais um senhor de cabelo branco esperando atendimento. Mas naquele papel que eu assinei naquela delegacia, com caneta esferográfica azul, eu estava colocando o nome do meu filho numa investigação criminal. Eu estava fazendo aquilo, com plena consciência. Você sabe o que é fazer isso? Colocar o nome do seu próprio filho numa investigação policial? Eu vou te dizer como é. Você escreve cada letra do nome dele pensando nas outras vezes que escreveu aquele nome. No cartão de aniversário, no papel da escola quando precisava assinar autorização, na ficha do hospital quando ele tinha 8 anos e o braço quebrado. E você escreve mesmo assim, porque você aprendeu que amor sem limite não é amor, é cumplicidade. Saí da delegacia com o boletim na mão e fui direto para casa. Não parei em nenhum lugar. Não falei com ninguém. Entrei no apartamento, fechei a porta, sentei na cadeira da cozinha e fiquei em silêncio por não sei quanto tempo. Naquele silêncio, eu pensei em tudo que eu poderia ter feito diferente. Poderia ter lido a procuração antes de assinar. Poderia ter pedido o papel assinado quando emprestei os 80 mil. Poderia ter procurado o advogado antes, logo nos primeiros sinais de que alguma coisa estava errada. Poderia ter falado com Benedito mais cedo, mas fui parando de pensar nisso. Porque remoer o passado não desfaz o que aconteceu. Ele existe, permanece. E a única coisa que muda com o tempo é o que você faz a partir dele. Naquele silêncio da cozinha, com o extrato bancário e o boletim de ocorrência em cima da mesa, eu me lembrei de uma coisa que aprendi trabalhando na fábrica por 32 anos. Quando uma peça estava com defeito e você descobria no meio do processo, você tinha duas escolhas: parar tudo e consertar do jeito certo, ou continuar fingindo que a peça estava boa e esperar o problema aparecer lá na frente, maior e mais caro de resolver. A segunda opção sempre custava mais. Sempre. Eu tinha parado. Tinha ido ao advogado. Tinha feito o boletim. Estava consertando do jeito certo, mesmo que custasse caro. Mesmo que o custo fosse o nome do meu filho numa investigação. Mesmo que o custo fosse abrir mão da ilusão de que eu ainda tinha uma família inteira do jeito que eu queria que fosse. Se você está me ouvindo agora e tem alguém ao redor que está te tratando de um jeito que não parece certo, que está pedindo coisa demais, que está afastando você das outras pessoas, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer. Não espere chegar onde eu cheguei para agir. Quanto mais cedo você para, menos você perde. Isso não é fraqueza. Fraqueza seria continuar engolindo e chamando isso de amor. Se você se inscreveu no canal, obrigado por estar aqui comigo até agora. Se ainda não se inscreveu, faz isso, porque o que vem a seguir é a parte que eu nunca pensei que ia ter coragem de contar. A perícia grafotécnica levou 23 dias para ficar pronta. 23 dias em que eu acordei todo dia sem saber se aquele seria o dia em que Tiago apareceria de novo. Sem saber se ele já sabia o que estava por vir. Sem saber se do outro lado alguém estava tentando apagar rastro ou montar defesa. No 10º dia, ele me mandou uma mensagem. Curta, sem emoção aparente. Pai,
Quando o senhor puder, me liga. Preciso conversar sobre umas coisas. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Depois mostrei para o Geraldo. Ele disse para eu não ligar ainda, para responder só que estava bem e que ligaria em breve, que era importante não dar nenhuma informação sobre o andamento das coisas enquanto o laudo não estivesse concluído. Respondi com 6 palavras. Tô bem, filho. Logo falo. Guardei o celular e fui fazer almoço. Arroz, feijão, um ovo frito. O mesmo almoço que eu faço desde que Conceição se foi. Comer sozinho é uma coisa que a gente aprende a fazer, mas nunca aprende a gostar. Foram 23 dias de café de manhã com gosto de nada, de televisão ligada sem assistir, de noites em que eu acordava às 3 da manhã e ficava olhando para o teto até clarear. Nesses momentos, eu pensava nas coisas mais simples. No cheiro de terra molhada no quintal da casa que eu vendi. No som do rádio de pilha que Conceição ligava toda manhã enquanto fazia café. Na voz do Tiago quando tinha 10 anos e me chamava do outro lado da casa porque queria me mostrar alguma coisa que tinha achado no quintal. Essas memórias não me suavizavam o que estava fazendo, mas me lembravam do que tinha sido perdido muito antes do dinheiro, antes de qualquer número em extrato bancário. O que tinha sido perdido era uma relação, e essa perda, essa sim, nenhum processo judicial devolve. Quando o laudo chegou, Geraldo me ligou com a voz de quem tem uma notícia grande e está segurando o tamanho dela com cuidado, como se ela fosse pesada demais para jogar de qualquer jeito. A assinatura é falsa, seu Raimundo. O laudo é conclusivo. A assinatura do documento do cartório não é do senhor. O perito foi categórico. Eu respirei fundo. Deixei o ar sair devagar. Não foi um momento de vitória. Não foi daqueles momentos de filme em que a pessoa levanta o punho e sente que ganhou. Foi mais quieto do que isso. Foi o momento em que você confirma o que já sabia, mas que, ao confirmar, torna real de um jeito que antes você ainda conseguia, de alguma forma, negar dentro de você. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. E agora? Eu perguntei. Agora? Geraldo disse, com aquela calma que eu já conhecia. Nós marcamos uma reunião, porque chegou a hora de o senhor tomar a decisão mais importante de todo esse processo. E essa decisão, seu Raimundo, não é minha. É só sua. Eu disse que queria a reunião o quanto antes. E era exatamente essa decisão que eu não tinha contado para ninguém ainda. Nem para o Benedito, nem para Dona Piedade, nem para nenhum vizinho, nenhum amigo, ninguém. Era uma decisão que carregava o peso de 73 anos de vida, de 42 anos de casamento, de uma paternidade inteira. Era uma decisão que só eu podia tomar. E que, quando eu tomasse, não tinha volta. A reunião com Geraldo foi numa segunda-feira de manhã. Eu cheguei 10 minutos antes do horário, como faço com tudo na vida. Subi as escadas segurando o corrimão do mesmo jeito que na primeira vez. Mas alguma coisa era diferente. Na primeira vez, eu subia com medo do que ia encontrar. Dessa vez, eu subia sabendo o que havia lá em cima, e mesmo assim, seguindo. Geraldo me recebeu com o bloco de anotações já aberto sobre a mesa. Do lado dele havia uma pasta grossa, com documentos organizados em ordem. Aquela organização de advogado que não deixa nada solto. Ele me pediu para sentar, me ofereceu água e foi direto ao ponto. Seu Raimundo, o senhor tem nas mãos um caso robusto. Temos o extrato com os desvios via procuração. Temos o depoimento da Cláudia. Temos o laudo pericial confirmando a falsificação da assinatura. Temos o registro da empresa aberta com capital compatível com o valor que o senhor emprestou. Temos a transferência para a conta da Fernanda. Isso é um conjunto de provas que sustenta as duas frentes, civil e criminal. Eu ouvi tudo isso e perguntei qual era a decisão que ele tinha mencionado no telefone. Ele colocou as mãos sobre a mesa, entrelaçou os dedos e disse: "A decisão é sobre como o senhor quer conduzir isso. Há 2 caminhos. O primeiro é o caminho silencioso, que é o que a maioria das famílias escolhe. A gente negocia diretamente com o Tiago, apresenta as provas em particular, exige a devolução dos valores e a regularização da herança,
Tudo fora do processo judicial formal. Resolve mais rápido, menos desgaste, menos exposição pública. O segundo caminho é o formal, que é levar tudo à justiça, com processo civil e criminal, o nome do seu filho em juízo, audiências, possivelmente anos de tramitação. Fez uma pausa. E há ainda uma terceira possibilidade, que é a que eu preciso que o senhor considere com cuidado. Eu perguntei qual era. Há um documento que o Tiago ainda não sabe que o senhor sabe que existe. A carta de intenção falsificada. Se o senhor confrontar ele antes de usarmos esse documento estrategicamente, ele vai ter tempo de se preparar, de construir uma defesa, talvez de desaparecer com evidências. Mas se o senhor esperar o momento certo e usar esse documento de surpresa, em ambiente controlado, com testemunhas, o impacto é muito maior. Ambiente controlado, com testemunhas. Eu entendi o que ele estava sugerindo. Não era uma armadilha. Era uma confrontação planejada, no momento e no lugar certos, onde eu teria ao meu lado tudo o que precisava e ele não teria saída de negação. Perguntei quanto tempo precisaria para preparar isso. Geraldo disse, 3 semanas, se eu estivesse disposto. Eu estava. Naquelas 3 semanas, aconteceram 2 coisas que eu não estava esperando e que mudaram minha cabeça de formas diferentes. A primeira foi uma ligação do Benedito. Ele me ligou numa tarde, com aquela voz tranquila de sempre, mas com um peso diferente por baixo. Disse que tinha recebido uma visita. Tiago tinha ido até ele, no interior, sem avisar, e ficado mais de 2 horas conversando. Tinha contado uma versão da história onde eu estava confuso, esquecido, tomando decisões erradas por conta da idade, e que a família estava preocupada com a minha capacidade de me cuidar. Quando o Benedito me contou isso, eu fiquei em silêncio por um tempo. E o que você respondeu? Eu perguntei. Eu disse que te conheço há 73 anos e que você é o homem mais lúcido que eu conheço. E pedi para ele ir embora. Eu não soube o que dizer. Fiquei com aquele aperto no peito de quem recebe uma lealdade que não pediu, mas que precisava muito. Raimundo! Benedito disse antes de desligar. Ele está tentando te cercar. Está preparando o terreno para dizer que você não está em condições de tomar decisões. Cuidado. Levei isso para o Geraldo no mesmo dia. Ele não ficou surpreso. Isso é uma estratégia de defesa preventiva, ele disse. Se o Tiago conseguir estabelecer uma narrativa de que o senhor está com a capacidade mental comprometida, qualquer decisão jurídica que o senhor tome pode ser contestada. Precisamos registrar formalmente que o senhor está em plenas condições. Um laudo médico simples, de clínico geral ou neurologista, com data recente, resolve isso. Fui ao médico na semana seguinte. Exames de rotina, avaliação cognitiva básica, tudo dentro do esperado para a idade. O médico, um homem jovem de uns 40 anos, olhou para os resultados e disse: "O senhor está bem, seu Raimundo. Pressão ótima, memória preservada, raciocínio sem alterações. O que o senhor tem é vida vivida, não doença." Eu saí do consultório com o laudo na mão e pensei que nunca tinha imaginado que um dia ia precisar de um papel provando que eu estava com a cabeça no lugar. Mas ali estava, mais um documento na pasta do Geraldo. A segunda coisa que aconteceu naquelas 3 semanas foi uma visita que eu não esperava. Toquei a campainha de tarde, abri a porta e era a Mariana, minha neta de 17 anos, aquela menina que eu não via há quase 5 meses. Ela estava ali sozinha, sem avisar, com uma mochila nas costas e os olhos vermelhos de quem chorou no caminho. Eu abri a porta mais, ela entrou, sentou no sofá e ficou em silêncio por uns 2 minutos olhando para o chão. Então levantou os olhos e disse: "Vô, eu sei que alguma coisa está errada. Eu ouvi coisas em casa que eu não devia ter ouvido, e eu preciso saber se o senhor está bem." Eu me sentei ao lado dela. Aquele momento foi um dos mais difíceis de todo esse período, porque ela era uma criança, pelo menos ainda era na minha cabeça, e eu não queria colocar sobre ela o peso do que eu sabia, mas eu também não conseguia olhar para aqueles olhos preocupados e mentir de frente.
Eu disse que estava bem, que estava resolvendo umas coisas importantes, que não precisava ela se preocupar. Ela me olhou por um tempo e disse: "O pai está dizendo que o senhor está ficando esquecido, que às vezes o senhor faz coisas sem lembrar que fez. Eu não acredito nisso, mas eu precisava ouvir do senhor." Eu respirei fundo. "Mariana, eu tenho 73 anos e me lembro de cada dia da sua vida desde que você nasceu. Me lembro do dia que você aprendeu a andar, que foi numa tarde de sábado, e você foi do sofá até a janela sem cair. Me lembro do dia que perdeu o primeiro dente e ficou sem querer sorrir por uma semana. Eu não estou esquecendo nada." Ela ficou me olhando por um longo momento. Depois colocou a cabeça no meu ombro, que é uma coisa que ela fazia quando era pequena e que eu não sentia há anos. Ficamos assim por uns 10 minutos, sem falar nada. Quando ela foi embora, eu fui até o banheiro, abri a torneira e fiz o mesmo que tinha feito meses antes depois da ligação do Tiago. Mas dessa vez não era de dor. Era de alguma coisa que não é bem o nome que se usa, mas que fica entre gratidão e tristeza ao mesmo tempo. Aquela sensação de que mesmo no meio de tanta coisa ruim, ainda existe alguma coisa que vale. Depois da saída da Mariana, liguei para o Geraldo e contei que ela tinha aparecido. Ele disse que era importante que ela não soubesse de nada ainda, para não criar uma situação em que ela se sentisse forçada a tomar partido antes da hora. Eu disse que entendia, mas guardei aquele momento comigo. Guardei como se fosse um peso de bolso, daqueles que você coloca no paletó antes de entrar numa sala difícil, porque quando tudo fica pesado demais, você precisa de alguma coisa sólida para segurar. A semana do confronto chegou. Geraldo tinha planejado tudo com cuidado. O encontro seria no escritório dele, convocado como uma reunião de assinatura de documentos relacionados ao inventário do meu pai, que estava sendo regularizado. Tiago receberia um comunicado formal, por correspondência, informando que havia pendências no espólio que precisavam da presença dos herdeiros. Uma comunicação burocrática, sem alarme, sem sinal de que havia algo além de papelada para resolver. A carta foi enviada. Tiago respondeu em 2 dias confirmando presença. Naqueles 2 dias entre a confirmação dele e a reunião, eu não dormi direito. Não era medo. Era aquela antecipação de coisa que você sabe que vai mudar alguma coisa de forma permanente, e você fica na fresta entre o antes e o depois, sem conseguir fazer nada além de esperar. Numa daquelas noites, peguei o celular e fiquei olhando por um bom tempo para uma foto antiga que eu tinha salvo. Era uma foto do Tiago com uns 12 anos, numa pescaria que a gente fez no interior. Ele estava de chapéu velho, segurando um peixe pequenininho com as 2 mãos, com aquele sorriso de quem acha que pescou uma baleia. Eu estava ao lado dele rindo. Eu fiquei olhando para essa foto por não sei quanto tempo. Não para me fraquejar, para me lembrar que o que eu estava prestes a fazer não era contra aquele menino da foto. Era contra o que ele tinha escolhido se tornar. São coisas diferentes. Demorei muito para entender isso, mas entendi. Na manhã da reunião, acordei às 5h30, antes do despertador. Tomei banho, botei o mesmo paletó da primeira vez que fui ao escritório do Geraldo. Tomei café devagar, de pé na cozinha, olhando pela janela para a rua que ainda estava escura. Peguei a pasta de documentos que estava guardada no armário do quarto. Coloquei debaixo do braço. E fui. No caminho, no ônibus, com a cidade acordando aos poucos do lado de fora da janela, eu pensei em Conceição uma última vez antes de entrar naquele escritório. Pensei nela, descascando manga no quintal, e dizendo aquela frase que eu não tinha entendido na hora. Você sempre soube andar quando o chão sumiu. O chão tinha sumido, e eu estava andando. O ônibus parou a 2 quadras do prédio. Eu desci, ajeitei o paletó e comecei a caminhar. Cada passo no calçamento naquele centro de cidade velho e barulhento era um passo a mais para dentro de algo que não tinha como desfazer depois. Mas algumas coisas não devem ser desfeitas. Subi as escadas. Empurrei a porta do escritório. Tiago ainda não tinha chegado. Sentei na cadeira de couro gasto do lado de lá da mesa
e coloquei a pasta sobre os joelhos. Geraldo estava ali, quieto, com o bloco de anotações aberto e a caneta na mão. Do lado dele, uma outra pessoa que eu ainda não tinha visto, uma mulher de uns 50 anos, séria, que ele me apresentou como a doutora Soraya, especialista em direito de família que ia acompanhar a reunião como segunda testemunha. Fiz um aceno com a cabeça. Ela fez o mesmo. O relógio na parede marcava 8h52. A reunião estava marcada para as 9, e às 9h04 ouvi passos na escada. Os passos paravam e recomeçavam, como de quem sobe devagar, sem pressa, ou talvez com pressa por dentro e controlando por fora. Eu conhecia aquele ritmo. Era o jeito do Tiago de entrar num lugar quando não sabia bem o que ia encontrar. A porta abriu. Ele entrou com terno escuro, cabelo penteado, aquela postura de homem que se preparou para uma reunião de negócios. Olhou para mim primeiro, depois para o Geraldo, depois para a doutora Soraya. E eu vi no rosto dele o momento exato em que ele percebeu que aquilo não era o que ele esperava que fosse. Não foi um susto, foi um recalibramento, como de quem chegou achando que sabia o terreno e em 2 segundos percebeu que não sabia. Pai, ele disse com uma voz que tentava ser natural. Não sabia que o senhor ia estar aqui. Eu sou o herdeiro, eu disse. Faz sentido eu estar aqui. Ele assentiu devagar, puxou a cadeira do outro lado da mesa, sentou. Cumprimentou Geraldo com um aperto de mão breve. Olhou para a doutora Soraya com uma pergunta silenciosa no rosto. Geraldo a apresentou sem dar mais detalhes do que o nome e a especialidade. Tiago ajeitou a manga do terno e disse: Então, quais são as pendências do inventário? Geraldo abriu a pasta dele com aquela calma de quem não tem pressa porque o tempo está do lado certo. Tirou o primeiro documento. Colocou sobre a mesa virado para Tiago. Era o extrato bancário. As 10 páginas. Com os círculos à caneta vermelha que Geraldo tinha feito nos lançamentos irregulares. Tiago olhou para o extrato. Não pegou. Ficou olhando de cima, como quem está tentando entender o que está vendo, sem demonstrar que está tentando entender. Isso é da conta do meu pai, ele disse. É, Geraldo respondeu. E o senhor pode me explicar essas movimentações? Um silêncio pequeno, calculado. Eu tinha procuração. Eu cuidava das contas do meu pai a pedido dele. A pedido dele, Geraldo repetiu, devagar, sem inflexão. Depois, tirou o segundo documento da pasta. E este era a cópia da carta de intenção com a assinatura falsificada. Dessa vez, eu observei o rosto do Tiago com atenção. Vi uma coisa muito pequena acontecer nos músculos perto dos olhos dele. Uma contração de fração de segundo. Quem não estivesse prestando atenção não ia ver. Eu estava prestando atenção. O que é isso? Ele perguntou, e a voz estava um tom mais controlada do que o necessário. É um documento protocolado no cartório de notas com a assinatura do seu Raimundo, Geraldo disse. Uma carta de intenção de cessão de herança, datada de 3 meses atrás. E qual é o problema? O problema, Geraldo disse, tirando o terceiro documento da pasta e colocando sobre os outros 2, é este. Era o laudo pericial. Com o carimbo do perito grafotécnico, com a conclusão sublinhada. A assinatura não condiz com os padrões gráficos do titular. Falsificação confirmada. O silêncio que entrou na sala naquele momento era de outro tipo. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o silêncio de quem está calculando saída. Tiago olhou para o laudo por uns 5 segundos. Depois, recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: Eu vou precisar consultar meu advogado antes de continuar essa conversa. O senhor tem todo o direito, Geraldo disse, com a mesma calma de sempre. Mas antes de encerrar, seu Raimundo gostaria de dizer alguma coisa. Tiago me olhou, e eu olhei para ele. Naquele momento, eu tinha 73 anos de vida dentro de mim. 42 de casamento, 42 de pai, 32 de fábrica, 6 anos de viuvez, meses de silêncio forçado, de extrato bancário, de delegacia,
de noites sem dormir. Tudo isso estava ali, naquele segundo, entre o meu olhar e o dele. Eu podia ter dito muita coisa. Podia ter falado sobre dinheiro, sobre traição, sobre a casa que vendi, sobre o carro que levou e não devolveu. Podia ter levantado a voz. Podia ter chorado. Não fiz nenhuma dessas coisas. Falei devagar, com a voz de homem que já chorou tudo o que tinha para chorar na privacidade do próprio banheiro e que agora estava do outro lado disso. Tiago, eu não vim aqui para te humilhar. Eu vim aqui porque era o que precisava ser feito. O que aconteceu entre nós vai ficar entre nós para sempre, independente de qualquer processo. Mas o que você fez com o dinheiro, com a procuração, com a minha assinatura, isso tem consequência. Não porque eu quero te destruir, mas porque, sem consequência, o erro vira permissão. E eu não vou dar permissão. Ele ficou me olhando. A expressão dele era difícil de ler. Não era raiva pura. Não era arrependimento puro. Era alguma coisa no meio que eu não sei nomear, e talvez nunca vá saber. Depois, ele se levantou, pegou o paletó e saiu. Não disse mais nada. A porta fechou com aquele clique seco de porta de escritório. Eu fiquei olhando para a porta fechada por alguns segundos. Depois, olhei para Geraldo. E agora? Eu perguntei pela terceira vez em todo esse processo. Parece que era a única pergunta que eu sabia fazer. Agora o processo segue. Ele disse. Ele vai contratar advogado. Vai tentar negociar. Talvez tente desacreditar a testemunha, contestar o laudo, demorar o máximo que puder. Mas o quadro probatório é sólido. O senhor está bem amparado. Eu assentei com a cabeça. Peguei minha pasta. Levantei da cadeira devagar, do jeito que homem de 73 anos levanta, sem pressa, com atenção nos joelhos. Cumprimentei a doutora Soraya. Dei a mão para o Geraldo, que apertou a minha com firmeza. Desci as escadas, segurando o corrimão. Saí na rua. O sol já estava alto. Aquele sol de meio de manhã que não tem piedade. Eu parei na calçada por um momento. Fechei os olhos e deixei o calor bater no rosto. Lembrei da marmita fria, das 4:30 da manhã, do barulho da fábrica que durou 32 anos, do tijolo por tijolo da casa que construí, de Conceição no quintal, do menino correndo na minha direção quando eu chegava do trabalho. Tudo o que eu tinha construído tinha sido posto à prova. E eu estava de pé. Abri os olhos, ajeitei o paletó e fui andando. Nos dias que se seguiram àquela reunião, o silêncio do Tiago pesou de um jeito diferente de todos os silêncios anteriores. Antes, o silêncio dele era o de quem está distante. Agora, era o silêncio de quem está se organizando. E eu sabia a diferença. Geraldo me avisou que levaria pelo menos 2 semanas até o advogado do Tiago entrar em contato. Que esse era o tempo normal de alguém que foi pego de surpresa e precisa montar estratégia. Eu disse que entendia. Mas entender não torna a espera mais fácil. Ela continua sendo espera do mesmo jeito. Nesse período, eu comecei a fazer algo que não fazia havia muito tempo. Comecei a sair de casa sem propósito definido. Pegava o ônibus, ia até o centro, andava pelas ruas, entrava em algum bar para tomar um café, ficava olhando o movimento. Não era passeio. Era o jeito que eu encontrei de não ficar parado dentro do apartamento esperando o telefone tocar. Numa dessas saídas, entrei numa banca de jornal e comprei um caderno. Um caderno comum, capa azul, daqueles de estudante. Não sei exatamente o que me levou a comprar, mas aquela noite eu abri o caderno na primeira página e comecei a escrever. Não era diário, era uma lista. Uma lista de tudo que era meu de direito e que eu pretendia recuperar. O apartamento eu já tinha. A conta do banco estava protegida. A herança do meu pai estava sendo regularizada pelo Geraldo. Os valores desviados via procuração estavam sendo perseguidos pelo processo civil. O carro, que Tiago ainda não tinha devolvido, estava na lista. Olhei para aquela lista por um tempo. Depois, virei a página e escrevi outra lista. Dessa vez não era de coisas que eu queria recuperar. Era de coisas que eu tinha perdido e que nenhum processo devolvia. A confiança, os anos de proximidade que eu achei que tinha com meu filho,
A versão da família que eu tinha na cabeça quando Conceição ainda estava viva. Fechei o caderno. Guardei na gaveta da mesa de cabeceira. Algumas perdas são para carregar, não para resolver. 12 dias depois da reunião, Geraldo me ligou. O advogado do Tiago entrou em contato. Querem negociar. Eu perguntei o que eles estavam propondo. Devolução parcial dos valores. Argumentam que parte do dinheiro movimentado via procuração foi usado em despesas do senhor, que o senhor autorizou verbalmente, mas não por escrito. Estão tentando reduzir o valor a ser ressarcido. Despesas minhas, verbalmente autorizadas. Que despesas? Eu perguntei. Ainda não especificaram com detalhe, mas essa é uma estratégia comum. Quando não há como negar o movimento do dinheiro, tenta-se justificar a destinação. Eu perguntei o que Geraldo recomendava. Recomendo que a gente não aceite nada abaixo do valor integral comprovado em extrato. Temos o laudo de falsificação, que enfraquece qualquer argumento de boa-fé da parte deles. Se eles querem negociar, que tragam proposta séria. Mandei Geraldo responder que eu não abria mão do valor integral. A resposta deles demorou mais uma semana. Quando veio, trouxe algo que eu não esperava. Junto com a contraproposta financeira, o advogado do Tiago enviou um documento alegando que eu havia sofrido episódios de confusão mental nos últimos meses, citando depoimentos não identificados e sugerindo que minhas decisões recentes podiam estar comprometidas por esse motivo. Geraldo me ligou assim que recebeu. Seu Raimundo, eles estão tentando a estratégia que a gente já antecipou. Mas o senhor tem o laudo médico com data anterior a esse documento. Isso derruba o argumento deles antes que ele se sustente. Eu ouvi isso e fiquei quieto por um momento. Não era a estratégia que me incomodava. Era o fato de que do outro lado havia pessoas construindo mentiras sobre mim em papel timbrado, com linguagem jurídica, de forma organizada. Havia um esforço real, coordenado, para me fazer parecer incapaz. E esse esforço estava sendo feito pelo meu filho. Você consegue imaginar isso? Não como abstração. Concretamente, o homem que você ensinou a amarrar o sapato está pagando alguém para dizer em documento oficial que você não está em condições de cuidar da sua própria vida. Eu guardei aquele sentimento. Não deixei virar raiva. Deixei virar clareza. Na semana seguinte, Geraldo solicitou formalmente ao cartório uma investigação sobre como a carta de intenção falsificada foi protocolada, quem a apresentou e se havia câmeras no período. Esse tipo de investigação dentro de cartório é burocrática e lenta, mas deixa rastro oficial e aumenta a pressão sobre quem falsificou. Ao mesmo tempo, a ação civil avançou para a fase de citação. Isso significava que Tiago seria formalmente notificado pela Justiça, com prazo para apresentar defesa. Quando Geraldo me explicou isso, disse uma coisa que ficou na minha cabeça. A partir da citação, tudo o que ele fizer fica registrado no processo. Qualquer tentativa de pressão, de contato inadequado, de movimentação de bens, tudo vira prova. O campo passa a ser nosso. O campo passa a ser nosso. Eu não sou homem de guerra. Nunca fui. Passei a vida toda tentando resolver tudo na conversa, no acordo, na palavra dada. Mas aprendi naquele período que quando o outro lado já escolheu o campo e já escolheu as armas, ficar fora do jogo não é paz. É derrota antecipada. Fui jogar o jogo, mas do jeito certo. A citação foi entregue numa quinta-feira. Geraldo me ligou para confirmar. Eu estava em casa, sentado na mesma cadeira da cozinha de sempre, tomando café. Agradeci. Desliguei, terminei o café. Naquela tarde, Tiago me ligou pela primeira vez desde a reunião no escritório. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. A voz dele estava diferente. Não tinha mais aquela frieza calculada da reunião. Havia alguma coisa mais próxima de descontrole, mas ainda contida, como água num copo que está quase na borda. Pai, a gente precisa conversar. Pode falar, eu disse. Não pelo telefone, pessoalmente. Eu disse que qualquer conversa a partir de agora precisava ser com os advogados presentes dos 2 lados, que era assim que eu queria conduzir. Silêncio do outro lado.
Você está tratando seu próprio filho como inimigo, ele disse. Eu deixei aquela frase pousar por um segundo antes de responder. Tiago, eu não te trato como inimigo. Eu te trato como alguém que fez escolhas erradas e que agora precisa responder por elas. Isso não é inimizade, é responsabilidade. Outro silêncio. A Fernanda está grávida, ele disse então. Eu não esperava aquilo. Fiquei em silêncio por um tempo, que provavelmente pareceu mais longo do que foi. Eu ouvi, eu disse, e eu fico feliz pela criança. Mas isso não muda o que precisa ser resolvido. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o celular por um tempo depois que a ligação caiu. Fernanda grávida. Um novo neto vindo. Numa outra vida, numa família que tivesse tomado outros caminhos, essa notícia seria motivo de festa. Seria ligação para Benedito. Seria compra de presente? Seria aquela alegria de avô que eu tinha sentido com o Lucas e com a Mariana. Nessa vida, era uma informação que chegou no meio de um processo judicial contra o pai da criança. Eu não sei se ele usou aquela notícia como estratégia emocional, ou se era a verdade dita no momento de desespero. Não importava. Nos dois casos, a resposta era a mesma. Contei para o Geraldo na manhã seguinte. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Seu Raimundo, isso pode ser usado como apelo emocional nas próximas semanas. Prepare-se para ouvir que o processo vai prejudicar a criança, a família, os netos. É uma pressão real. Só o senhor sabe o quanto vai conseguir sustentar. Eu disse que sabia. E sabia mesmo. Porque naquelas semanas eu tinha aprendido uma coisa sobre mim mesmo que eu não esperava aprender nessa altura da vida. Que eu era mais firme do que eu pensava. Não firme de pedra, que não sente. Firme de raiz, que sente tudo, mas não sai do lugar. Algumas semanas depois, o advogado do Tiago apresentou defesa formal no processo civil. Contestavam os valores, alegavam autorização verbal para as movimentações, apresentavam os depoimentos sobre minha suposta confusão mental e pediam perícia psiquiátrica em mim como condição para o andamento do processo. Geraldo rebateu com o laudo médico, com o depoimento da Cláudia, com o laudo grafotécnico e com um argumento que ele me explicou da seguinte forma: pedir perícia psiquiátrica no autor como condição de processo é uma estratégia protelatória. O juiz vai reconhecer isso. E quando reconhece, o juiz fica com impressão negativa do lado que usou essa tática. O processo continuou avançando. Passaram-se 3 meses desde a reunião no escritório. 3 meses de idas e vindas jurídicas, de documentos protocolados, de prazos, de ligações do Geraldo, com atualizações que eu ouvia tentando entender tudo e conseguindo entender a metade. Nesse período, 2 coisas aconteceram que precisam ser contadas. A primeira foi que o carro voltou. Numa manhã de segunda-feira, eu olhei pela janela do apartamento e o carro estava estacionado lá embaixo, na vaga que era a minha. Sem aviso, sem ligação, sem bilhete. Simplesmente estava lá, com a chave na caixa de correio. Eu desci, peguei a chave, entrei no carro, fiquei sentado por um momento. Cheirava diferente. Aquele cheiro de outro alguém que ficou por muito tempo num espaço que é seu. Mas era meu carro. Estava de volta. Não liguei para o Tiago. Não mandei mensagem. Subi, falei para o Geraldo. Ele registrou como parte do histórico do caso. A segunda coisa foi a Mariana. Ela apareceu de novo, dessa vez avisada, numa tarde de sábado. Trouxe um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito, numa marmita de plástico, aquele bolo de fubá que ela aprendeu com a Conceição anos atrás. Sentamos na sala, tomamos café, comemos bolo em silêncio por um tempo. Então ela disse: Vô, eu não sei tudo o que está acontecendo, mas eu sei que o senhor não merecia. E eu quero que o senhor saiba que, independente de qualquer coisa, eu estou do lado do senhor. 17 anos. Aquela menina tinha 17 anos e mais clareza moral do que muita gente que eu conheci durante décadas. Eu coloquei a mão na cabeça dela do jeito que fazia quando ela era pequena, aquele gesto de avô que não precisa de palavra, e disse: Isso é suficiente, Mariana. Isso é mais do que suficiente. Ela ficou até o anoitecer. Quando foi embora,
Eu fui até a janela e fiquei olhando a rua por um tempo, com o gosto de bolo de fubá ainda na boca e aquele peso no peito que não era mais só dor. Era também amor, que sobreviveu a tudo, que continuava lá, teimoso, do jeito que amor de verdade é. E foi nesse estado, nessa mistura estranha de cansaço e firmeza e amor que resiste, que chegou a notícia que mudou o rumo de tudo. Geraldo me ligou numa terça-feira à tarde, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes. Não era a calma de sempre. Era algo diferente, mais aceso, mais próximo de urgência. Seu Raimundo, o cartório respondeu à investigação. Identificaram a pessoa que protocolou a carta de intenção. E não foi o Tiago. Eu precisei segurar o telefone com mais força. Como assim não foi o Tiago? As câmeras do cartório registraram a entrada de uma mulher. Não o Tiago. Uma mulher sozinha, que apresentou o documento e solicitou o reconhecimento de firma. O funcionário que atendeu confirmou que ela apresentou um documento com reconhecimento por semelhança já registrado na ficha do cartório, e que, na época, o procedimento não exigiu a presença do titular. Era uma lacuna burocrática que existia naquele cartório específico, e alguém sabia exatamente como explorar essa lacuna. Mulher. Sozinha. A Fernanda? Eu perguntei, e a voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Não podemos afirmar ainda. A câmera estava num ângulo ruim, e a qualidade da imagem não permite identificação facial com certeza. Mas é uma linha que a investigação está seguindo. Eu fiquei sentado na cadeira por um tempo, depois que desliguei, processando aquilo. Durante todos esses meses, eu tinha construído na minha cabeça uma versão dos fatos onde o Tiago era o arquiteto de tudo, onde a Fernanda participava, sim, como beneficiária da transferência de 23 mil, mas num papel secundário. Agora, aquela versão estava sendo rearquitetada diante de mim, e eu não sabia ainda o que ia sobrar quando ela terminasse de mudar. Porque se a Fernanda tinha ido pessoalmente ao cartório protocolar um documento com minha assinatura falsificada, isso não era participação passiva. Isso era participação ativa, planejada, com deslocamento, com identidade apresentada, com conversa com funcionário. Isso era outro nível de coisa. Na reunião seguinte com Geraldo, ele me explicou o que essa informação mudava juridicamente. Além da ação civil que já estava em andamento, o Geraldo havia protocolado algumas semanas antes uma representação criminal pelos desvios comprovados em extrato e pela falsificação de assinatura confirmada em laudo. Essa investigação criminal, que até então focava principalmente no Tiago como responsável direto, agora se expandia. Havia possibilidade de inclusão da Fernanda como coautora no crime documental. O senhor precisa decidir se quer ampliar a queixa-crime para incluir ela também, Geraldo disse. Eu olhei para a janela por um momento antes de responder. A Fernanda era a mãe dos meus netos, do Lucas, do Mariana e do bebê que estava chegando. Ampliar a queixa-crime para ela significava uma investigação que podia resultar em indiciamento de uma mulher grávida, mãe de adolescentes, que convivia com os meus netos todo dia. Mas ela tinha ido ao cartório, com a minha assinatura falsificada, consciente do que estava fazendo. Me dá uns dias para pensar, eu disse. Geraldo assentiu. Ele entendeu sem precisar de explicação. Aqueles dias foram os mais pesados de todo o processo. Não porque eu não soubesse o que era certo juridicamente, mas porque o que é certo juridicamente e o que é suportável humanamente às vezes ficam em lugares diferentes, e você precisa encontrar onde esses dois lugares se encontram para poder seguir em frente sem se perder. Conversei com Benedito pelo telefone. Contei tudo. Ele ficou em silêncio longo e depois disse uma coisa simples. Raimundo, você não pode ser responsável pelas consequências das escolhas que outras pessoas fizeram. Você pode ser responsável pelas suas. Pensei nisso por 2 dias. Numa manhã de quarta-feira, tomei café, abri o caderno azul que estava na gaveta da mesa de cabeceira, virei para uma página em branco e escrevi uma frase. Não era lista.
Era uma pergunta que eu tinha para mim mesmo. A pergunta era: o que Conceição faria? Fiquei olhando para essa pergunta escrita à mão por um tempo, e a resposta que veio não veio com palavras. Veio com uma imagem. Conceição na sala de aula, depois do horário, com uma criança que tinha errado a lição, sentada ao lado dela, refazendo o exercício do começo. Ela não ignorava o erro, mas também não destruía a criança por ter errado. Ela exigia que a lição fosse refeita do jeito certo. A lição precisava ser refeita do jeito certo. Liguei para o Geraldo na tarde do mesmo dia. Inclui a Fernanda, eu disse. Mas quero que o processo seja conduzido com rigor, sem exagero, sem exposição pública desnecessária. O que precisa ser apurado, que seja apurado. O que não precisa, não precisa. Não era sobre punição. Era sobre entender exatamente quem tinha participado e até onde aquilo tinha ido. Porque enquanto eu não soubesse o tamanho real do que aconteceu, eu não saberia o que precisava ser resolvido. Geraldo disse que entendia e que ia conduzir exatamente dessa forma. Naquele momento, eu não sabia ainda o que estava por vir. Não sabia que a investigação sobre a Fernanda ia abrir uma gaveta que eu não esperava encontrar. Não sabia que dentro dessa gaveta havia um documento que mudava não só o processo, mas o entendimento que eu tinha de tudo o que tinha acontecido desde o começo. Não sabia que em menos de 3 semanas eu estaria sentado no mesmo escritório do Geraldo, olhando para um papel que me deixaria sem ar. E que quando Geraldo me mostrasse aquele papel, ele ia ficar sem palavras. O mesmo advogado que durante meses havia me explicado tudo com aquela calma inabalável, que tinha ouvido cada detalhe da minha história sem nunca perder a compostura, ia olhar para aquele documento, olhar para mim e ficar em silêncio por mais tempo do que eu já tinha visto ele ficar. Porque o que estava escrito naquele papel não era só sobre dinheiro, não era só sobre herança ou procuração ou assinatura falsificada. Era sobre o começo de tudo. Era sobre uma decisão que foi tomada muito antes de eu saber que havia uma decisão a ser tomada. E que eu, sem saber, tinha sido colocado no centro dela desde o princípio. Eu pensei muitas vezes naqueles dias se havia um ponto em que eu poderia ter evitado tudo isso. Uma conversa diferente, uma palavra certa na hora certa, um sinal que eu devesse ter lido antes. E a resposta honesta é que provavelmente havia. Sempre há. Mas eu também aprendi que olhar para trás em busca do ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente é uma armadilha, porque você nunca vai encontrar esse ponto. Ou encontra e não pode mudar nada de qualquer forma. E aí você fica preso entre o passado que não volta e o presente que precisa de você inteiro. Eu precisava estar inteiro para o que vinha. E o que vinha era a parte que eu nunca imaginei que existia. Antes de te contar o que estava naquele documento, preciso que você entenda uma coisa. Tudo o que aconteceu com o dinheiro, com a procuração, com a assinatura falsificada, tudo aquilo era grave. Mas não era o fundo do poço. O fundo do poço era um segredo que o Tiago sabia sobre a minha vida. Sobre um tempo antes mesmo de eu conhecer a Conceição. Um segredo que eu mesmo não sabia que existia. E foi esse segredo que estava no centro de tudo, desde o princípio. O documento que Geraldo colocou na minha frente naquela manhã era a cópia de um testamento. De um tio meu, chamado Augusto, irmão do meu pai, que havia morrido anos atrás sem filhos. Um homem que eu mal conhecia. Esse testamento determinava que parte dos bens dele, uma participação em sociedade no interior do Ceará, iria para o herdeiro legítimo da linha direta do meu pai. Essa participação valia R$ 420 mil. Dinheiro que era potencialmente meu, e que eu nunca soube que existia. Quando Geraldo me disse esse número, eu precisei pedir para ele repetir. Ele repetiu. E então apontou para uma anotação à margem do documento com data de 2 anos atrás, escrita à mão. Verificar reconhecimento paterno, processo em aberto. O que é isso? Eu perguntei. Geraldo não respondeu de imediato. Ficou me olhando por um segundo, avaliando como entregar o que vinha a seguir. Depois,
tirou outro papel da pasta. Era a cópia de um processo judicial, de 46 anos atrás, aberto por uma mulher chamada Dalva, que alegava que eu era o pai de um filho dela. Processo arquivado porque ela desapareceu, foi embora para outra cidade. Nunca mais deu continuidade. Eu fiquei olhando para aquele papel sem conseguir falar. 46 anos atrás, eu tinha 27 anos. Namorei uma mulher chamada Dalva por quase 2 anos antes de conhecer a Conceição. Terminamos. Ela foi embora. Eu nunca mais ouvi falar dela. Eu não sabia que havia um filho. O que isso significa? Eu perguntei, e a voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Significa que pode existir um filho seu que o Senhor não conhece, e que o Tiago descobriu esse processo arquivado 2 anos atrás. O plano dele era fazer o senhor assinar uma renúncia à herança do tio Augusto antes que esse filho aparecesse e reivindicasse. Se o senhor renunciasse sem entender o que estava assinando, o dinheiro todo ficaria para a linha do Tiago. Eu fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. Há momentos na vida em que a mente para de funcionar do jeito normal e começa a trabalhar de outro jeito, mais lento, mais fundo, como se precisasse de mais espaço do que o habitual para processar o que está recebendo. Foi assim naquele momento. Eu estava sentado numa cadeira de escritório, com o extrato bancário e laudo pericial na pasta, tendo chegado ali por causa de dinheiro desviado. E o que acabava de ouvir era que havia um filho meu de 45 anos que nunca soube meu nome. Pensei em cada momento do período em que o Tiago esteve mais perto de mim depois da morte de Conceição. As ligações diárias, a sugestão de vender a casa, a procuração, o dinheiro emprestado. Cada passo que eu pensei ser cuidado de filho era, pelo menos em parte, movimento de quem já sabia que havia um patrimônio a capturar antes que outra pessoa aparecesse. O Tiago sabia que eu podia ter outro filho. Sabia de um segredo do meu passado que eu mesmo ignorava, e em vez de me contar, usou isso como moeda dentro de um plano que durava 2 anos. Não sei quanto do afeto dele era real e quanto era cálculo. Talvez as duas coisas existissem ao mesmo tempo, no mesmo coração. Geraldo me disse uma vez que isso não era incomum, que ganância não apaga afeto de uma vez, vai vencendo aos poucos, uma decisão pequena de cada vez, até o ponto de não ter mais volta. Eu guardo essa ideia quando a memória insiste em trazer o menino da foto de pescaria. O homem que ele foi e o homem que ele escolheu ser são coisas diferentes. As duas coisas existem, e eu estava aprendendo a viver com essa verdade. Geraldo esperou em silêncio. Quando eu consegui falar, fiz a única pergunta que importava. Esse filho está vivo? Ele disse que sim. Um homem de 45 anos, de nome Jonas, que havia crescido no interior do Ceará sem pai registrado, que não sabia que eu existia. Você sabe o que é descobrir, aos 73 anos, que tem um filho no mundo que você nunca conheceu? Não é como nos filmes. Não tem choro bonito, é uma tontura quieta. O tipo de coisa que o corpo recebe antes da cabeça conseguir processar. Eu pensei na Dalva, numa mulher que foi embora carregando um segredo imenso, que criou um filho sozinha, que morreu sem que esse filho soubesse o nome completo do pai. Não conseguia ter raiva dela. Cada pessoa carrega seus medos do jeito que consegue. Os dela eram dela. Os meus eram meus. E os dois juntos criaram uma situação que nenhum dos dois quis. Eu pensei em Jonas. 45 anos de vida que eu não tinha testemunhado. A infância no interior, a escola, o trabalho, a mulher que escolheu, os filhos que teve, tudo isso acontecendo num mundo paralelo ao meu, num Ceará que eu também conhecia, mas que nunca foi o dele, sem que nenhum dos dois soubesse do outro. Toda vez que ele tomou uma decisão importante na vida, eu não estava lá. Toda vez que eu precisei de alguém, ele não sabia que existia. São 45 anos de ausência que nenhuma conversa de domingo desfaz completamente, mas diminui. Toda semana diminui um pouco. Eu pensei em Conceição, que não estava mais aqui para ouvir isso, que teria sabido o que fazer antes de mim, como sempre soube.
Quando me levantei para ir embora, eu disse uma coisa só. Eu quero conhecer ele. Geraldo colocou uma folha na minha frente. Era a autorização para abrir o processo de reconhecimento de paternidade do Jonas. Ele esperou. Talvez esperasse que eu pedisse tempo, que eu saísse abalado demais para decidir qualquer coisa naquele momento. Eu peguei a caneta e assinei. Geraldo tirou os óculos, passou a mão no rosto e ficou em silêncio por mais tempo do que eu já tinha visto ele ficar em todos aqueles meses. Aquele homem que tinha atravessado cada etapa do processo sem perder a compostura, ficou ali me olhando como se eu tivesse feito algo que ele não esperava mais ver. Seu Raimundo, ele disse por fim, com uma voz que não era mais de advogado. Na minha carreira toda, eu nunca vi um homem na sua situação tomar essa decisão assim, na hora, sem hesitar. Eu disse que não era coragem, era clareza. Algumas coisas, quando você sabe que são certas, não pedem coragem. Pedem só que você não saia do lugar. Naquela noite liguei para o Benedito. Contei tudo. Ele ouviu do começo ao fim sem me interromper. A diferença de 81 anos é que a gente ouve com menos pressa de reagir e mais cuidado de entender. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Então disse: Raimundo, você lembra do que nosso pai falava sobre árvore frutífera? Que árvore que não sabe quantos galhos tem, não é culpa da árvore. É da seca que veio no meio. Eu não disse nada. Ele continuou. Esse menino cresceu sem você por causa de uma seca que você nem sabia que tinha vindo. Agora a seca passou. Você sabe o que fazer. Desliguei. Fiquei sentado na cozinha por um tempo olhando para o nada. Depois, abri o caderno azul que eu tinha comprado meses antes. Virei para uma página em branco e escrevi uma frase só. 45 anos atrasado ainda é a tempo. Fechei o caderno. Fui dormir. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Porque o que aconteceu depois foi o que eu não esperava mais que a vida me desse. O exame de DNA foi feito numa manhã de terça-feira, num laboratório comum, com uma moça de jaleco branco que me atendeu com aquela eficiência de quem faz isso 200 vezes por semana. Eu dei o material, agradeci, saí, esperei o resultado por 3 semanas. 3 semanas que pareceram mais longas do que muitos meses que eu tinha vivido antes. Não porque eu duvidasse, mas porque esperar confirmação de algo que vai mudar sua vida tem um peso que independe de você já saber a resposta. Quando Geraldo ligou, eu estava na varanda tomando o café da manhã, com o sol ainda baixo, o tipo de manhã calma que não avisa que vai ser importante. Jonas era meu filho. Fiquei olhando para o horizonte por um tempo depois de desligar. Depois terminei o café e comecei a preparar o encontro. O encontro foi numa tarde de sábado, num restaurante simples no centro da cidade. Cheguei 20 minutos antes. Pedi um café. Fiquei olhando para a porta. Naqueles 20 minutos, pensei em tudo o que eu poderia dizer. Ensaiei frases. Descartei todas. Cheguei a pensar em falar sobre a Conceição, em apresentar ela como a mulher que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma fazia parte da história de todos nós. Pensei em falar sobre o Tiago, sobre a confusão de ter 2 filhos numa situação tão diferente de tudo que eu tinha imaginado para minha vida. Pensei em pedir desculpa, embora não fosse exatamente culpa minha. Descartei tudo. Não há frase ensaiada que funcione nesse tipo de situação. O que existe é o momento, quando chega, e o que a gente é capaz de ser dentro dele. Ele entrou pontualmente. Homem de estatura média, cabelo com fios brancos nas têmporas, aquele jeito de entrar num lugar olhando ao redor antes de se fixar num ponto. Eu reconheci esse jeito. Era o meu jeito. A gente ficou em silêncio por uns 30 segundos depois que ele sentou. Então eu disse: eu não sabia. Eu preciso que você saiba que eu não sabia. Ele ficou me olhando. Tinha nos olhos dele aquela mistura de raiva e alívio que só existe quando você espera uma resposta por muito tempo e ela finalmente chega. Eu sei, ele disse. Minha mãe me contou antes de morrer que ela foi embora sem te avisar, que ela tinha medo, que ela nunca chegou a te contar. Dalva havia morrido 4 anos antes.
sem que eu soubesse que ela ainda existia, sem que Jonas soubesse que eu existia. A gente ficou naquele restaurante por 3 horas. Ele me contou da infância no interior, da escola pública, do trabalho que começou cedo demais, da mulher de nome Rosário, dos filhos dele, que eram netos meus que eu ainda nem conhecia. Contou que a mãe nunca falou mal de mim, que cresceu com a versão de que havia um pai que simplesmente não sabia, e que isso, por algum motivo que ele mesmo não sabia explicar, tinha sido suficiente para não crescer com raiva. Eu disse que a Dalva tinha sido generosa nisso. Ele concordou com a cabeça, devagar, com aquele silêncio de homem criado no interior que não desperdiça palavra quando uma pausa serve melhor. Eu contei da Conceição, das décadas de casamento, do Tiago, do que tinha acontecido. Não entrei em todo o detalhe do processo, mas contei o suficiente. Ele ouviu, sem me interromper. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: minha mãe sempre dizia que a vida junta o que precisa ser juntado, na hora que precisa. Não na hora que a gente quer, na hora que precisa. Eu não consegui responder nada. Fiquei só olhando para ele, pensando que 45 anos é muito tempo e que também não é tarde demais. Quando a gente se despediu na calçada, ele me deu um abraço. Rápido, firme, daquele jeito de quem não está acostumado, mas está tentando. Eu segurei um segundo a mais antes de soltar. Fui andando devagar pelo centro, com o sol quase sumindo, com aquele aperto no peito que não era dor nem alegria. Era as duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Pensei em Conceição, na pergunta que ela me fazia quando eu estava quieto demais. O que você está carregando que não precisa carregar? Eu havia carregado muita coisa. O silêncio que confundi com paciência. A confiança que virei ingenuidade porque me recusei a enxergar o que estava na minha frente. O medo de perder o único filho que eu conhecia. Havia largado tudo isso. Não de uma vez, mas havia largado. A justiça mandou devolver tudo. Os valores desviados voltaram. A herança do tio Augusto foi dividida em partes iguais entre mim e Jonas. Tiago e Fernanda responderam pelo que fizeram. Não houve prisão, mas houve consequência. Houve registro. Houve o peso que não sai do nome. Não foi vitória perfeita. Eu perdi anos. Perdi a versão da família que tinha na cabeça quando a Conceição ainda estava viva. Perdi a ilusão de que amor de pai é sempre correspondido do mesmo jeito que é dado. Mas fiquei de pé. Com o tempo, Tiago e eu chegamos a um entendimento. Não é reconciliação, porque reconciliação seria fingir que nada aconteceu. É um acordo silencioso de que somos pai e filho, e isso não muda, mas que a relação tem limites agora. Distância respeitosa, que é diferente de indiferença. A Mariana volta toda semana. Essa menina de 17 anos que apareceu com bolo de fubá no meio de tudo, que colocou a cabeça no meu ombro do jeito que fazia quando era pequena, continua aqui. O Lucas demorou mais, mas voltou também. São os netos que eu tenho, com todas as complicações que a vida colocou no caminho. Eu os amo com a mesma força de sempre. Talvez mais, porque agora eu sei o quanto esse amor custou. E Jonas me liga todo domingo. Às vezes conversamos por 20 minutos. Às vezes por 1 hora. Sempre tem assunto. Tem um jeito que ele tem de rir quando algo o surpreende, que eu reconheci da primeira vez que ouvi. Porque é o mesmo jeito que eu tenho. Esse riso curto e meio contido de quem achou graça, mas não quer mostrar demais. Essas pequenas coincidências me chegam devagar, uma de cada vez. Como presentes que chegam fora de época, mas chegam. Ainda estamos aprendendo o que somos um para o outro. Não temos o vocabulário de pai e filho que se conhecem desde sempre. Temos o vocabulário de 2 homens que perderam muito tempo e estão tentando aproveitar o que sobrou. É um vocabulário mais humilde, mas é honesto. Naquelas semanas depois que tudo se resolveu, Jonas me mandou uma foto. Era ele numa pescaria no interior, segurando um peixe pequenininho com as 2 mãos,
Sorrindo daquele jeito de quem acha que pescou uma baleia, fui buscar no celular uma foto antiga do Tiago, de quando ele tinha 12 anos, numa pescaria que a gente tinha feito juntos, com o chapéu velho que era do meu pai. E o mesmo sorriso, exatamente o mesmo sorriso. 2 filhos, 2 pescarias. 45 anos de diferença. Coloquei as 2 fotos lado a lado na tela e fiquei olhando sem pressa. Não soube o que sentir de imediato. Havia tristeza ali, pela distância, pelo tempo perdido, por tudo que não dava para refazer. Mas havia outra coisa também, mais difícil de nomear, uma espécie de inteireza. Como se aquelas 2 fotos juntas completassem alguma coisa que eu não sabia que estava incompleta. Tinha um filho que eu criei e que me traiu, e um filho que a vida me devolveu tarde, mas com os braços abertos. 2 pescarias, 2 sorrisos iguais, 45 anos de diferença e o mesmo sangue. Não é a história que eu teria escrito, mas é a que é minha. E eu aprendi, nesse processo todo, que a história que é sua é sempre mais importante do que a que você planejou. Com parte do dinheiro que voltou, comprei uma muda de goiabeira, pequenininha, de viveiro. Coloquei num vaso na varanda, único lugar com sol suficiente. Toda manhã eu rego ela antes do café. Às vezes fico ali parado um momento, olhando aquela muda crescer devagar. Não é o quintal que eu vendi, nunca vai ser, mas é meu. E eu cuido. A vida não me devolveu o que eu perdi, mas me deu o que ainda dava tempo de viver. Se essa história ficou com você, deixa nos comentários. Inscreve-se no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Toda semana tem uma história nova aqui. Até a próxima!